Shalom, meus queridos e amados amigos e irmãos, que o Eterno abençoe todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ailton e esse é o canal A Luz da Escritura. E é sempre bom estar aqui, para falarmos dessa maravilhosa palavra que significa a nossa vida, a palavra do nosso Criador. É pela palavra do Eterno que estamos aqui existindo, vivos, fortes, sadios e podendo usar o nosso fôlego para glorificar o seu santo e sagrado nome. Amém? Eu quero mostrar para vocês aqui uma linda profecia que está se cumprindo em relação ao livro de Isaías, mas tem outros textos em diversas partes da escritura, que fala sobre mudanças climáticas no final dos tempos. Isso é um grande sinal. Muitos cientistas falam sobre o aquecimento da Terra. A Terra está sofrendo, um aquecimento, mas na verdade, a Terra está tendo também resfriamento em outros pontos. Então existe uma discussão científica. Isso para nós é muito importante porque nós vemos que os próprios cientistas acabam ficando perdidos, porque com todo o aparato que tem que respeitar, com todo o aparato que tem, todo o conhecimento, os cientistas acabam levando uma verdadeira surra da natureza. Isso prova o nosso Deus. Ele criou uma coisa tão complexa que o homem estuda a vida inteira e com todos esses séculos de estudo e de aprendizado o homem não conseguiu entender ainda 100% da natureza. Falta muito ainda, Então isso mostra a complexidade do poder do nosso Deus. O nosso Deus é muito maior do que meras palavras podem fazer a comparação, Então isso é muito importante para nós. Nós cremos num Deus maravilhoso. E isso não tira o mérito dos homens que estudam, não. Todos os que estudam e fazem aquilo que o Criador quer. Buscam conhecimento de tudo. E isso é importante. Mas a gente tem que sempre glorificar o Eterno, porque o Eterno sempre vai estar acima. É o único que tem absoluto poder, absoluto conhecimento. Não é? Então, todos nós vamos aprender uma eternidade aprendendo. E nunca chegaremos aos pés do Criador. Ele sempre vai estar acima de tudo e de todos. Amém? Olha só que profecia linda que está acontecendo, certo? Deserto florescendo. Só para vocês terem uma ideia, o deserto lá em Israel já em parte já cumpre uma profecia. O deserto floresce, o deserto produz alimentos. Grande parte de alimentos que Israel consome e vende é produzido no deserto, você sabia? Chamados kibbutz, muitos kibbutz que são feitos no deserto, não todos, mas muitos são feitos no deserto, e ali no deserto foi feita irrigação, foi feito um monte de coisas, e a terra hoje está produzindo no deserto uma coisa inimaginável. Quando Israel voltou para a terra, aquela terra está cheia de pedras, areia, era deserto total. Hoje está florescendo, cumprindo a profecia. A escritura está certa. Amém? Presta atenção, a rara queda de neve no deserto da Arábia Saudita, está se cumprindo uma profecia do profeta Yeshayahu, que é Isaías. O nome certo é Yeshayahu, tá? Então o profeta Isaías, ele fez essa profecia, tá em Isaías capítulo 1, verso 18. Venha, vamos chegar a um entendimento, diz o Eterno, sejam seus pecados como o carmesim, eles podem ficar brancos como a neve, sejam eles vermelhos como a lã tingida, podem se tornar como a lã branca. Ok? Isaías capítulo 1, verso 18. A neve apareceu em 2 desertos esta semana. Presta bem atenção o que está acontecendo. Isso é muito bom. Soa como motivos de alegria para a gente, Então a neve apareceu em 2 desertos esta semana, criando cenas que para os grandes estudiosos bíblicos, não só judeus como cristãos, certo? Do mundo inteiro,
que estudam a Escritura e falam isso é profecia. Está se cumprindo, tá bom? Então, para os estudiosos bíblicos, notaram com entusiasmo, a Arábia Saudita nevou. A Arábia Saudita, você faz ideia de quantos graus se faz ali de calor? É terrível, é terrível. No domingo passado, uma neve e temperaturas congelantes atingiram a província de Assir, no sudeste da Arábia Saudita, pela primeira vez em 50 anos. Tá bom? Uma temperatura congelante na Arábia Saudita. Presta atenção. De acordo com a mídia local, com temperaturas caindo abaixo de menos 0,2, tá bom? Menos 0,2. Olha só que coisa terrível. 2 graus abaixo de zero? Terrível, hein? Eu pelo menos nunca enfrentei isso aí. Eu enfrentei quando era criança, grandes frios aqui em São Paulo, né? Mas não me lembro assim dessa temperatura, deve ser terrível, né? Ainda mais no deserto, tudo descampado, aberto, né? Então daí, neve no Saara, 4º ano consecutivo. Olha bem, uma coisa inédita, 4º ano consecutivo. A neve também atingiu a cidade de Argelina de Ain Sefra, conhecida como o Portal do Saara, deserto do Saara, né? Muita gente já ouviu falar desse deserto. Na última quarta-feira, este é o 4º inverno consecutivo que relatos de neve ou gelo foram dados nesta região. Olha que isso é importante, porque a neve, o congelamento ali no deserto, também começa a fazer mudanças no solo, de uma certa forma. Antes disso, haviam se passado 37 anos desde a última nevasca de Ain Sefra, embora estatisticamente ainda seja uma ocorrência rara. A taxa geral de queda de neve parece estar aumentando drasticamente. Estão vendo? Aumentando drasticamente a queda de neve no deserto. O Saara é um dos lugares mais quentes do planeta, mas estranhamente nevou por lá no ano passado também. O Saara é o maior e mais quente deserto do mundo, cobrindo 3,5 milhões de milhas quadradas, uma área aproximadamente do tamanho dos Estados Unidos. É continental, né? Em 1922, uma temperatura de 136 graus Fahrenheit, 136 graus Fahrenheit, se eu não estou enganado, 57, quase 58 graus Celsius, tá? Só para vocês terem ideia, 136 Fahrenheit igual a mais ou menos 58 graus Celsius, um pouco menos de 58, quase 58, tá bom? A mais alta temperatura da superfície terrestre registrada, né? Foi fixada no Saara, em El Azizia, lá na Líbia. Agora presta atenção no que está acontecendo pelo mundo. Pequim mais fria que o Polo Norte. Olha bem, Pequim, a capital, o nome certo é Beijing, né? Capital da China, certo? Mais fria do que o Polo Norte. Você já imaginou? Apesar dos gritos de aquecimento global, este inverno é um testemunho de que o frio ainda se mantém uma forte presença no mundo. Os Vigilantes, um site de fenômenos naturais, relatou várias regiões nas quais o inverno foi dramaticamente menos quente, enquanto
enquanto o mundo estava ocupado observando o desenrolar dos eventos políticos, ok? Delhi, deve ser isso, né? Eu não sei pronunciar o certo aqui. Delhi, lá na Índia, experimentou o seu clima mais frio em 119 anos. Karachi, Paquistão, o mais frio em 10 anos. Hong Kong, o mais frio desde 1988. Miami, o mais frio em 10 anos. E a Espanha experimentou seu inverno mais frio já registrado, bem como sua pior tempestade de neve desde 1971. Moradores dos Emirados Árabes Unidos relataram o inverno mais frio de que a memória. Olha bem, eles não têm nada de registro mais frio do que esse que teve lá nos Emirados Árabes Unidos, tá? Tempestade de neve excepcionalmente fortes atingiram a Suécia, Finlândia e o noroeste do Pacífico nesta semana. E apesar de ter verões muito quentes, a Grã-Bretanha e a Escócia também estão experimentando o inverno mais frio já registrado. Isso mostra para nós que está muito claro que o clima está atrapalhado, está tudo bagunçado, do mesmo jeito que tem calor excessivo no lugar que está tendo frio excessivo, em lugares e às vezes inéditos, lugares que não esfria, às vezes estão congelando, ok? Pequim, o Beijing, né, experimentou o seu inverno mais frio já registrado, com um dia registrando 13 graus Celsius, menos 13 graus Celsius, tá? Menos 13 abaixo de zero, duro isso, hein? Enquanto, ao mesmo tempo, o Polo Norte teve um ameno, quer dizer, o Polo Norte esquentou, aqueceu um pouco a 0,3, olha, em Pequim, menos 13, ou 13 abaixo de zero. E no Polo Norte, 3 abaixo de zero. 10 graus mais frios em Pequim. O Washington Post relatou uma divisão no vórtice polar, que poderia sinalizar um potencial aumento para tempestades de neve paralisantes e rajadas de ar no ar do Ártico para o norte da Europa e os Estados Unidos. O que fala a versão do livro de Isaías? O pecado coberto de neve. Esses raros padrões climáticos podem muito bem ser um sinal do final dos tempos e da chegada da era messiânica e do reino de Deus. São sinais. Nós temos que pegar todos os sinais. Jesus falou isso. Eu estava conversando com um pastor aí, o pastor André, um grande amigo meu, né? E nós estávamos falando sobre isso, que Jesus disse isso, que você tem que reparar o que acontece, olha o que está acontecendo, estude a palavra e compare o que está escrito com os acontecimentos, porque ele fala, quando sopra um vento, você sabe que vem chuva, quando sopra outro tipo de vento, você sabe que vem frio, ele fala, esses são sinais que te avisam que vem, ele falou, e vocês não prestam atenção nos sinais dos tempos. O final dos tempos está chegando e nós não podemos olhar o sinal. E muitas pessoas falam, não, isso aí não é nada. Isso não é nada. A Escritura manda a gente fazer a comparação com a Escritura. Pegue as profecias, estude e veja os acontecimentos. Tá certo? Esses raros padrões climáticos podem muito bem ser um sinal da era messiânica, do final dos tempos, da chegada do reino de Deus, já que o profeta Isaías fala repetidamente de desertos florescendo em sua descrição do fim dos dias. O profeta Isaías fala isso, profeta Isaías, ok? O deserto árido se alegrará, o deserto se alegrará e florescerá,
como uma rosa. Para que o deserto floresça, ele precisa de mudanças climáticas, bastante umidade, ok? O que está acontecendo? E muitas coisas, né? Claro que aí entra todos os fatores, não sou cientista, mas muitas coisas estão acontecendo e Israel, já pela ação do homem também, certo? O deserto já está florescendo em grande parte e fornece muito alimento, viu? E da melhor qualidade. As frutas do deserto de Israel são maravilhosas, excelentes, da melhor qualidade. E Israel já exporta para o mundo inteiro. Ok? E nós estamos vendo agora a união, o acordo de Abraão, os irmãos se unindo, as tecnologias de Israel passando para os árabes. E nós estamos vendo essa grande mudança climática, que um dos desertos mais quentes do mundo, ou talvez o mais quente, né? Ele está recebendo uma mudança, uma transformação. Então nós estamos vendo cumprimento de profecia. E o principal, são profecias dos finais dos tempos. Profecias que nos mostram claramente que o final está chegando. O livro de Isaías, capítulo 35, verso 1. Leia as profecias, confira tudo isso, olhe o que está acontecendo e prepare sempre o seu coração, como diz no próprio Novo Testamento, né? Você não sabe a hora que vem o Senhor, ninguém sabe, o patrão viaja e você fica ali, o patrão não vai dizer, muito difícil dizer quando é que ele vai chegar. Então você tem que manter a casa sempre arrumada, ajeitada, tudo em ordem, porque a qualquer momento o patrão pode chegar. E quando ele chegar, pega tudo em ordem. A mesma coisa em relação ao nosso Deus. Vamos sempre deixar a casa em ordem, preparar nosso coração, nossa mente, nossa vida. Cuidado com a tua boca, porque a boca condena muitas almas. O que falamos, quando falamos mal dos outros, que lachon hará, né? Falando mal das pessoas, quando nós falamos palavras impróprias, cuidado com os seus olhos quando você usa essa bênção maravilhosa que é a visão para ficar olhando coisas impróprias e que desagradam o Criador. Não deixe o pecado entrar na sua vida. O pecado, ele tem os seus portais, os olhos, os ouvidos, a boca. São portais que abrem para dentro entrar o pecado. E quando o pecado entra, ele se aloja. E aí fica difícil para você expulsar. Você tem que ocupar esse espaço. Então, nós temos que andar direito, correto e manter sempre a nossa casa limpa. Por quê? Porque o Senhor vem. E no momento em que Ele chegar, Ele quer encontrar tudo em ordem. Amém? O Eterno te abençoe e te guarde. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado pelo apoio. Obrigado aos meus queridos professores. Estão sempre aqui. Eu recebo cada mensagem maravilhosa. Obrigado pelo carinho. Continuem mandando essas aulas que vocês me mandam, que eu considero aulas, em que eu aprendo muito, viu? Muito mesmo. Vocês são maravilhosos. Eu estou cada dia melhor. Muito obrigado. O Eterno abençoe e até o próximo vídeo. Shalom para todos.